Mas tudo bem, eu acho que o Vasco vai ficar na Série A. Vasco vai cair? Eu acho que não. Por quê? Eu acho que melhorou muito, né? As escolhas foram bem feitas, assim, para a contratação da comissão técnica e também dos reforços. Só a contratação da comissão técnica não ajudaria. Só a contratação dos reforços talvez também não ajudasse. Então, assim, eu acho que a Liga... deu muito certo essa Liga. O Ramon Dias com o Emiliano, com a galera dele. Acho que eles têm uma filosofia de jogo bem implantada. Tudo bem que o Vasco nos 2 últimos jogos não jogou bem, né? Contra o São Paulo e contra o Santos. Contra o São Paulo não dá nem pra dizer que jogou mal. Só acho que muita gente esperava que o Vasco fosse cair dentro do São Paulo o jogo inteiro. E o Vasco deu a bola pro São Paulo grande parte do jogo, né? E pra mim tá certo. Eu acho que não. Eu acho que o Vasco tem que jogar em São Januário. E tem time pra isso hoje. O Vasco, eu acho... Aí eu vou discordar de você. Adoro que a gente sempre discorda. Mas o que eu acho é o grande ponto do trabalho do Ramon Dias é o pragmatismo. Ele não vai dar um passo maior que a perna nunca. Até o jogo contra o Santos... Por isso que ele tá lá. Até o jogo contra o Santos foi uma goleada. Eu não achei que ele foi... Tanto no... Mas é um placar mentiroso, né? E no intervalo eu pedi aquelas substituições. Então não posso nem falar que ele errou. Sim. E acho que ele foi pra cima porque era o que o jogo exigia. Que o Vasco perdeu um jogador muito cedo. E o primeiro tempo do Vasco foi bom. O Vasco saiu perdendo 3-1, mas jogou bem. Jogou melhor que o Santos. O jogo foi esquisito. Foi esquisito. E acho que acontece. Mas acho que, assim, ele olhou o São Paulo do outro lado. O Vasco teve a bola pra ganhar o jogo, não ganhou. Teve. Mais de uma bola. São Paulo também teve. Mas o São Paulo teve o pênalti. O Vasco criou... Mais que o pênalti, o rebote do pênalti, né? Nossa. É que aí, pra mim, é tudo no combo pênalti. Pra mim, um lance só. Assim, o rebote do pênalti tá... Teve 2 bolas. O Vasco teve 2 bolas também. Uma com o Verratti no passe do Payet e uma com o Praxedes com o gol aberto. Na mesma jogada do pé que bate na trave, né? Então. Dava pra ter vencido o jogo. E acho que o Ramon Dias é pragmático. Ele não vai abrir o time... Porque se o Vasco tivesse sido pragmático contra o Goiás, contra o Cruzeiro, contra o Bahia e contra o... Qual foi o outro jogo que o Vasco perdeu em casa? Não podia perder? Contra o Santos menos. Contra o Santos o Vasco jogou bem e foi roubado. Roubado não é palavra, né? Mas prejudicado pela arbitragem, com certeza. Roubado que eu digo. No sentido de... Teve 3 pênaltis e não foram marcados. Não é roubado assim, mas roubado que eu digo 1 ponto, pelo menos. Sim. Porque além de... não dá pra saber se o Vasco ia ganhar ou empatar. Além de falar que o Vasco não empatou nos pênaltis, ainda o goleiro do Santos fez 3 ou 4 defesas absurdas. Era um dia Sim. Aquele dia a gente estressou horrores. O goleiro do Santos pegou tudo e mais um pouco. Foi. A gente até achou que depois daquele jogo o Maurício Barbieri ia ser demitido. Sim. Né? E não foi. Inclusive, eu tenho opiniões impopulares sobre. Eu também. Achei que ele poderia ter caído mais cedo. Eu também acho que o Vasco teria um campeonato melhor. Sim. Mas acho assim, ele é muito pragmático. Ele analisa a tabela e eu acho que o Vasco tá na sequência mais difícil do campeonato até o final. Olhando todos os jogos, essa é a pior sequência agora. Que vai ser Fortaleza, Flamengo e Inter. Depois de passar essa sequência, por isso eu acho o ponto importante contra o São Paulo. Eu também acho que é um ponto que pode desequilibrar no final. Se o Vasco tivesse somado 1 ponto contra todos esses times que eu falei, tivesse vencido nenhum jogo, mas tivesse somado ponto contra todos, talvez tivesse uma situação melhor. A classificação do campeonato. E acho que vou te falar mais, do Cuiabá pra baixo tá todo mundo na briga. Com certeza. Eu botei o Cuiabá na dança, assim, todo mundo tá falando que não. Tá sim, jogou muito mal contra o Cruzeiro no sábado, né? Eu acho que o grande lance aí é o seguinte, eu não imaginava que o Santos fosse ter essas vitórias que teve, né? Sim. Então o Santos cresceu de rendimento. O Santos teve 3 vitórias que eu não acreditava. Então, eu acho que o Santos ele tá numa batida que ele vai largar, ele vai sair lá de baixo. Cara, eu não sei. Vai pegar um meio de tabela. Cara, eu não sei, porque o Vasco também já teve essa sequência absurda de vitórias e sair... Mas as vitórias do Santos são vitórias que... Cara, ganharam do Palmeiras. Tudo bem que eles pegaram o pior momento do Palmeiras. Mas você viu o jogo contra o Palmeiras? Não assisti. Só assisti melhores momentos. Eu vi o jogo. Foi ruim? Cara, não é que foi ruim, mas era bola na trave toda hora, era o Palmeiras... Pô, o Henrique dá acerta um chute no travessão, que em outros momentos bate no travessão. Era dia do Santos ganhar. A fase do Palmeiras também. O Flaco Lopes perdeu um gol que ele não pode perder, que ele tocou pro Gustavo Gomes impedido, que ele tava dentro do gol quase. Eu acho, por exemplo, que o Coritiba demorou a reagir. Na minha conta... 2 vitórias que, poderiam dar um gás, mas tá tão abaixo. O Coritiba e o América já foram pra mim, esquece. O América já foi. O Coritiba... Eu não bato o martelo, não. Já foi, tem 20 pontos só. O primeiro tem 28. Eu acho que assim, a briga do Vasco é muito com o Bahia, com o Santos. E eu acho que o Corinthians, cara. Mas o Corinthians agora com o Mano talvez melhore um pouco. Cara, Cuiabá e Cruzeiro estão na briga. Não, estão. O próprio Inter. Muito. O Inter também. Apesar de achar que o Inter vai se livrar bem em Porto Alegre dessa situação. Vai conseguir ganhar os jogos no Beira-Rio. Mas o Vasco... Eu acredito que o Vasco não vai cair. Eu ainda tô acreditando e acho que vai ficar na Série A. Inclusive, pra mim, o maior clássico do futebol brasileiro é domingo. Qual? Vasco e Flamengo. Pra mim também. Não há outro clássico maior que Vasco e Flamengo, no clássico regional que eu digo, né? Porque ele é um clássico
carioca, mas ele é um clássico que é visto no Brasil inteiro. Porque o Vasco e Flamengo tem torcida em todo canto do país, cara, ao contrário da maioria dos clubes. Vasco e Flamengo é do norte ao sul. É o país inteiro ligado no Vasco e Flamengo. Cara, é que eu acho assim, eu não sei como é que eu explico isso, mas eu acho que Vasco e Flamengo é o clássico da cidade aqui no Rio. Apesar Claro do que é, Fla-Flu pô. ter Não, todo o charme, eu acho que, assim, clássico mesmo é Vasco e Flamengo. Clássico que envolve as duas maiores torcidas. E acho em São Paulo Vasco e Flamengo. e acho em São Paulo uma coisa meio misturada, porque assim, no Rio todo mundo é rival também. Mas eu não sei se que no Rio... Não é todo mundo rival. Vamos ser sinceros aqui. Não, eu acho todo mundo, assim, mas... Botafogo e Vasco não tem essa rivalidade. Mas é todo mundo rival, mas assim, tem rivalidades. Rivalidades, tem rivalidades, assim, só dentro de campo, que eu acho maneiro. Eu acho em São Paulo uma coisa muito misturada. Os quatro são muito... Ao mesmo tempo que eles são muito rivais, eles são muito protecionistas a si. Não, você acha mesmo? Cara, eu acho assim, dentro de São Paulo, eles têm ali uma coisa... Eles têm um pacto deles, não digo as torcidas, mas os clubes. Os 4 clubes de São Paulo, os 3 e o Santos, eles têm uma coisa assim, que eles se respeitam muito e os jogos são ruins. Tem um pouco, né? Historicamente, os jogos são ruins. Eu não lembro, assim, de 3 grandes clássicos da bola, que eu digo, de Corinthians e Palmeiras. Tem os da Libertadores decidindo os pênaltis, mas muita rivalidade, né? É muita rivalidade, mas ao mesmo tempo eles são muito bairristas com essa coisa de São Paulo. Eu acho que eles se protegem muito e eles deixam os clássicos legais ali. Pode ser, mas... Mas eu acho o Vasco e o Flamengo uma coisa muito nacional, assim. Vasco e Flamengo é nacional E demais. é um clássico que eu acho que ele soma tudo. Ele tem a rivalidade do Grenal, que é essa coisa de dividir a cidade, não sei o quê. E tem essa coisa de ser jogão. Tem. Muitas vezes é ruim também, né? Mas raro. Até o que é ruim é bom, cara. Até o que é ruim é bom. Assim, lembrando um recente, aquele 4x4 foi um... Não, tem jogos fantástico. Memoráveis. Tem vitórias memoráveis do Vasco, vitórias memoráveis do Flamengo. Tem. Esse ano aconteceu no Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo, pra mim, do Vasco contra o Flamengo no primeiro turno foi o pior primeiro tempo da história do Vasco em um clássico. Não tem outro pior. Em um clássico, não. É o pior primeiro tempo da história do Vasco. Ponto final. Eu acho também. Ponto final, não tem nada. Mas num clássico multiplica isso, né? Não. Ainda mais contra o Flamengo, que é o grande clássico. Então... Mas assim, Vasco e Flamengo é o grande clássico do futebol brasileiro. Acho Fluminense e Flamengo um jogo esportivamente hoje, dentro de campo, por serem atualmente os 2 melhores times do Rio. Se é que dá pra falar isso, né? Porque o Botafogo é o líder do campeonato. O Vasco hoje ainda considera um pouco abaixo, até do Botafogo. Mas acho que o Vasco tende a melhorar nas próximas temporadas para equilibrar isso ou até ultrapassar. Mas Flamengo e Fluminense ficaram por alguns anos sendo os principais clubes da cidade, né? Em termos de resultados esportivos. Então, assim, ficou muito marcado nos últimos anos. Mas, assim, na arquibancada não é assim, cara. Não é a mesma coisa. Nas ruas não é a mesma coisa. Vasco não é. E eu acho que é a questão do nacional, cara. Vasco e Flamengo em qualquer lugar do Brasil. E acho que o Fluminense e o Flamengo, por terem uma relação tão estreita fora de campo, isso acaba também afetando as próprias torcidas. Eu não acho que a rivalidade seja tão pesada como a É uma relação mais cordial. É uma relação mais cordial. Não digo que é uma relação de amor. Não é. Não, acho que não. Longe mas disso. É mais perto de um Vasco e Botafogo do que é uma relação... de um Vasco e Flamengo. Exatamente. Apesar de ter briga, de ter confusão, é uma coisa muito mais isolada do que num Vasco e Flamengo. Eu acho isso também. Eu acho que ficou muito assim por conta dessa relação que tem entre diretorias também. Eu acho que até porque é um jogo mais tranquilo, entre aspas, de assim. Não é um jogo... não é tranquilo, mas não, eu digo muito mais tranquilo que um Vasco e Flamengo, que um Flamengo e Botafogo. Eu digo que é mais tranquilo, assim, porque tem uma relação melhor. Talvez não precise... Que hoje, por exemplo, clássico no Rio de Janeiro, Vasco e Flamengo, tem que trocar ingresso. Eu não sei como é que funciona em todos os clássicos Fla-Flu, mas pelo que eu lembro do Campeonato Carioca, você não precisava trocar ingresso. Tem uma coisa de ter uma facilidade maior do cara acessar o estádio. Tem a questão da rivalidade, é perigoso. Todos os clássicos no Rio são perigosos, independente da relação de cordialidade. Não, Vasco e Botafogo eu não acho perigoso, não. Não é. Mas não é perigoso. Não é perigoso, mas tem um risco de você estar ali na rua. Não acontece briga, cara. Não entre essas duas torcidas, mas você sair de... Assim, mas aí é caminho, Sim, problema. É perigoso. Todo clássico é perigoso porque Nesse você sentido, Eu sim. acho que todo clássico é perigoso no Rio, independente dos mas times acho que Vasco e envolvidos. Botafogo a relação é... Não, é ótima. Entre as torcidas é uma relação cordial. Não tem rivalidade Vasco e Flamengo. É o melhor clássico pra ir no Rio. O melhor clássico pra ir. Assim, a amizade é grande, né? E além da amizade, assim, é uma relação cordial mesmo. Sim. Inclusive, cara... Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!